Muito bem, muito bem. Boa noite a todos. Começamos mais uma live da ABMed falando sobre estratégias de hemotransfusão no doente crítico, parte 2. Hoje compartilhando com vocês o conhecimento de concentrado de hemácias e plaquetas, tá bom? E se vocês ainda não chamaram colegas, amigos que possam gostar desse tema, desse assunto, chama a galera, pede para colar aqui no canal da ABMed. Sexta-feira, às 21 horas, eu sei, é um horário difícil, muita gente está sextando, mas vocês estão aqui para aprender. Então é aqui que a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre esse tema tão importante, tão comum na prática clínica de vocês, tá bom? Então, já estou lendo aqui, o Lucas já me mandou mensagem. Dá só um ok aí para quem já está nos assistindo. Dá só um ok para a gente ver se tá, meu áudio tá bom, meu áudio tá tranquilo, como é que tá aí a situação? O áudio. Ok, Marcos, obrigado, cara, obrigado. Pronto, show de bola, ok. A gente vai estar começando então, falando um pouquinho sobre concentrado de hemácia e depois sobre concentrado de plaqueta. Vou precisar da participação de vocês. Estou vendo aí que só tem vocês aqui por enquanto, a galera está chegando, possivelmente ainda está chegando mais gente, mas eu vou precisar muito da interação, da participação de vocês, tá bom? Vamos começar então a nossa live. Então, senta aí no seu sofá, confortavelmente, abre o seu notebook, ou no seu celular, ou até mesmo projetando na TV. Se você está assistindo a nossa live, marca a gente no Instagram lá, o arroba Dr. Murilo Ramos no Instagram, que está assistindo a nossa live nessa sexta-feira à noite. Se você está assistindo, marca a gente lá para a gente poder compartilhar nos nossos stories, tá bom? Bom, vamos lá então, galera. Vou começar falando com vocês sobre concentrado de hemácias, esse assunto tão importante. Vou deixar o celular de lado, já já eu vejo novamente se tem alguma dúvida da galera. E a primeira pergunta que eu quero que vocês que estão aí respondam aqui é: por que a bolsa não coagula? Essa primeira pergunta, por que a bolsa de hemácia ela não coagula? Por que ela desce sem coagular no meio, por exemplo? Então, por que a bolsa não coagula? Essa é a primeira pergunta que eu tenho para vocês. Vou esperar um pouquinho aqui vocês responderem. Vocês acham que tem anticoagulante na bolsa? Qual que é? O que tem na bolsa de hemácia que não deixa a bolsa de hemácia coagular? O que vocês acham que tem lá dentro? Tem anticoagulante? Será? Será que tem heparina dentro da bolsa de hemácia? Será, gente? O que tem? Aqui o Marcos respondeu, é DTA. E aí? Que é isso? O que é que tem na bolsa? O que é? Gente, tem na bolsa de hemácia que impede ela de coagular o citrato. O citrato é a substância de uma bolsa que impede essa bolsa de coagular. Eles colocam nessa bolsa justamente impedindo assim ela de coagular. Galera, é simples. Se tem citrato, eu falei isso na última aula, né, na primeira aula, inclusive o link eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser ter acesso depois a essa primeira aula, que foi bem legal também. Se tem citrato, citrato é uma substância que alcaliniza o plasma, alcaliniza o sangue, logo o sangue mais alcalino, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer simplesmente um desvio da curva oxigênio-hemoglobina, da curva de dissociação oxigênio-hemoglobina para a esquerda. Se eu desvio a curva para a esquerda, eu torno mais difícil o oxigênio de ser carreado para os tecidos. Isso é apenas um dos muitos motivos pelo qual a gente sabe que os concentrados de hemácia não são tão benéficos quanto a gente pensava que eram anteriormente, onde a gente simplesmente raciocinava que HB é diretamente proporcional à oferta de oxigênio, portanto, se eu aumento HB, eu vou ter mais oferta de oxigênio para o meu paciente. Isso não é bem assim, isso está associado com a viscosidade do plasma que aumenta após os concentrados, isso está associado à deformabilidade das hemácias, que nos concentrados é bem menor, impedindo delas penetrarem em microcapilares, isso está associado também com o citrato, que alcaliniza mais o sangue, deixa aquilo mais difícil de ser, deixa o oxigênio mais difícil de ser carreado da hemoglobina para o tecido. Bacana. Então tá respondida aqui a nossa primeira pergunta. Agora a segunda pergunta é bem interessante, eu queria muito que vocês respondessem essa segunda pergunta para mim, só para vocês terem uma ideia, só para eu ter uma ideia também do que vocês acham. Quanto tempo de 0 a
de 0 a 1 ano. Quanto tempo, de 0 dias a 365 dias? Quanto tempo de armazenamento pode ficar armazenado um concentrado de hemácia? Quanto tempo um concentrado de hemácia pode ficar armazenado? Essa é a minha segunda pergunta que eu tenho para falar para vocês. Qual é o tempo? Vamos ver aí se vocês acertam, se vocês estão bom de chute ou se vocês realmente sabem, né? Às vezes vocês realmente já sabem, já têm essa noção. Quanto tempo? Chutem, se vocês não souberem, chutem pra gente ver aí o que é que vocês pensam, né? De quanto tempo que essas bolsas, acho que uns 2 anos, Lucas botou aqui até 2 anos. Imagina então que se eu doar sangue agora, eu posso conservar minha bolsa de sangue por 2 anos. Será que é isso tudo mesmo, cara? Na menor temperatura, será que isso tudo nas temperaturas ideais de conservação daquela bolsa, será que ela dura 2 anos mesmo, Lucas? E aí, mais alguém que está com a gente aí para poder responder? A pergunta é: quanto tempo um concentrado de hemácia pode ficar armazenado antes de ser transfundido, antes de ser doado a alguém? Vamos ver aí. O Lucas respondeu 2 anos. 2 anos é muito, Lucas. 2 anos é uma quantidade muito grande, não é 2 anos. Eu vou falar, são 30 dias, um mês. A depender do serviço, ele se conserva até 40, né? Mas 30 dias, um mês, essa bolsa que você doou agora, que alguém doou, pode ficar armazenada esperando um receptor. 30 dias, tá bom, cara? 30 dias, beleza, um mês, perfeito, marca um mês. Agora, minha próxima pergunta, ela é crucial. Hemácias velhas versus hemácias novas. O que é melhor para o meu paciente? Eu pegar aquela bolsa que eu acabei de doar e dar para o meu paciente, ou eu pegar a hemácia que está lá guardada há 20, 30 dias, às vezes 35 dias, como eu já falei, a depender do serviço, e dar ao meu paciente? O que é melhor, dar hemácias velhas ou dar hemácias novas? O que vocês acham? Para que ou não tem diferença, ou a nova é melhor porque é nova? O que vocês acham? O que vocês acham aí? Hemácias velhas versus hemácias novas. O que é melhor para esse paciente em termos de estratégia transfusional? O que vocês acham disso aí? Ou não tem diferença, tanto faz da velha, da nova? Se o banco de sangue mandar uma hemácia de, sei lá, 30 dias, eu vou dispensar essa hemácia. Eu vou dizer, não, essa hemácia eu não quero, tem 30 dias lá armazenada, eu preciso de uma hemácia mais nova. Vai alguém lá doar agora para me dar uma hemácia nova aqui. Uma hemácia que não tem nenhum dia de armazenamento no caso. E aí, o que vocês acham, gente? Hemácias velhas versus novas. Isso aí foi o motivo de grande controvérsia aí. Vários estudos analisaram essa questão, esse quesito velho versus novo, do como dá, com que dá. Mas eu queria saber realmente se vocês têm alguma opinião formada em relação a isso, ou se vocês já leram algum estudo em relação a isso. Vai que vocês estão por dentro da hemato aí, estão lendo. Bom, enrolei aqui, ninguém respondeu, ninguém quer colocar aí em risco a resposta, então vou responder. Pessoal, antigamente se havia uma grande controvérsia e uma grande discussão de dar hemácias velhas aumenta a reação transfusional, diminui a efetividade da transfusão sanguínea, é melhor evitar dar hemácias velhas. Gente, isso caiu por terra. Um último estudo provou que tanto faz dar hemácias velhas ou hemácias novas. Na verdade, no final das contas, o paciente se beneficia da mesma forma. Então, na verdade, assim, os benefícios em relação a nova e velha não são demonstrados, tanto faz o paciente receber uma hemácia que acabou de ser doada, como uma hemácia que está lá armazenada há 20, 30 dias, tá bom? Então, em termos de eficácia terapêutica para transfusão sanguínea, aquilo dali, hemácias velhas ou hemácias novas, elas não têm diferença. Essas foram as 3 primeiras perguntas que eu coloquei, que mais a galera tem dúvida. Tem mais uma aqui que eu me esqueci de colocar, mas eu vou colocar agora. Qual o tempo de infusão máximo que uma bolsa de sangue pode correr? Qual o tempo máximo que uma bolsa de hemácia pode correr? O tempo de infusão máximo. Eu sei que ela corre gota a gota, isso daí 1h30, no máximo 2 horas, mas em quanto tempo ela pode correr antes de eu desprezar? Se ela, por exemplo, ultrapassar X horas, eu preciso desprezar ela. Qual é esse valorzinho aí do X? Quanto tempo que essas hemácias podem correr na veia do paciente sem serem descartadas, sem serem desprezadas, porque após esse tempo elas vão precisar, infelizmente, ser descartadas, aquela bolsa vai precisar ser descartada.
Quanto tempo mais ou menos? Alguém tem noção desse tempo? Ideal seria 1 hora, mas acho que até 4. Perfeito, Lucas, perfeito, cara. O ideal é que correr 1 hora e meia mesmo, correr gotejando gota a gota, mas no máximo até 4 horas. Passou de 4 horas, por qualquer motivo que seja, aquele paciente não recebeu todo aquele concentrado em 4 horas, o concentrado deve ser descartado, deve ser jogado no lixo, tá bom? Não dá para reutilizar, não dá para fazer nada, não dá para rearmazenar e utilizar de novo, tá bom? Não dá para fazer nada disso, tá joia? Então, passou de 4 horas, cara, está certíssimo, Lucas, passou de 4 horas, acabou o tempo do paciente. Então, respondi aí, eu acho que uma das as 4 perguntas que mais me fazem no dia a dia em relação à transfusão sanguínea, cara, são essas aí. Por que a bolsa não coagula? Porque tem citrato. Tempo de armazenamento de uma hemácia pode ser de 30 a 35 dias, dependendo do serviço. Hemácias velhas versus novas não faz diferença, então você não vai ficar ali brigando por hemácias novas, visto que os estudos mostram que não faz diferença receber hemácias mais velhas de maior tempo de armazenamento versus a hemácia mais nova. E o tempo de e o tempo de infusão no máximo de 4 horas, ultrapassou 4 horas, infelizmente essa bolsa vai precisar ser descartada. Bacana demais, bacana. E agora sim a gente vai pro tchan da aula, né? Que é as indicações transfusionais de hemácias. Indicações transfusionais de hemácias essas que devem ser extremamente bem racionalizadas, bem avaliadas. Entendam que eu falei na aula anterior, falei muito. Se você não assistiu a aula anterior, assiste a aula anterior, que eu bati muito nessa tecla do less is more, de quanto menos você transfundir para o seu paciente, melhor para o seu paciente. Então acabou aquela história de que eu quero HB alvo de 10, eu quero HB alvo de 9. Não é mais assim, tá bom? O que a gente faz hoje na prática clínica e está bem respaldado isso aí? A gente pega basicamente, a gente vê basicamente o seguinte: existe uma regra que a gente utiliza para sepsis, que saiu até no JAMA, no Sepsis 3, em 2016, em novembro de 2016. No final de 2016, o JAMA publicou o Sepsis 3, que mudou vertiginosamente aí a forma de diagnóstico de sepsis. Algumas coisas entraram aí no tratamento também, foi bem bacana esse estudo. E o que é que eu quero que vocês entendam com esse estudo? Eu quero que vocês entendam que esse estudo ele deu um norte também em relação a quando transfundir o paciente séptico. E a gente pegou esse norte pra gente e a gente extrapolou ele para praticamente todas as doenças. Eu acho que a única doença que a gente não vai extrapolar esse norte é o coronariopato. O coronariopato ele vai ter realmente uma meta de HB diferente. A gente vai acabar transfundindo um pouco mais, visando uma meta de HB maior. Porém, o paciente que está séptico, o paciente que está anêmico por uma hemorragia, o paciente que está anêmico por um câncer, a gente acaba envolvendo esse estudo, extrapolando esse sepsis 3 para todos eles e com respaldo para isso. Então, HB meta, os dois números mágicos de HB para transfusão é abaixo de 7 com sangramento. Então, se ele tiver sangramento com HB abaixo de 7, você transfunde. Qualquer paciente que tenha HB abaixo de 7 esteja sangrando, transfunde. Exemplo, paciente com HB abaixo de 7 fazendo HDA, ou com HB abaixo de 7 com algum sangramento secundário a trauma, ou com HB abaixo de 7 e metrorragia. Então, em vigência, em virtude desse sangramento, com HB abaixo de 7, você vai transfundir. Com a HB alvo desse paciente acima de 7. A HB básica é acima de 7. Antigamente se brigava muito com os grandes centros de hemorragia digestiva, isso há 10 anos, 15 anos atrás, porque o paciente chegava com hemorragia digestiva alta, e hemorragia digestiva alta, o cara tá lá vomitando mundos e fundos de sangue, né? Se for por varize esofágica, então, meu Deus, o cara bota a quantidade de sangue todo para fora ali. Então, cada êmese, cada episódio de hematêmese daquele paciente é um mundo de sangue que se perde ali daquele cara. E os centros de hemorragia digestiva antigamente tinham uma meta rígida de só fazer endoscopia com HB acima de 8. Então os caras exigiam uma meta muito alta de HB para você chegar. E aí, você pode transfundir a pacientes, às vezes pacientes que já estavam no terceiro, quarto sangramento de varize, que já eram politransfundidos prévios, aumentava a reação transfusional dos caras para tentar correr atrás dessa HB de 8, e a HB do cara ficava em 7.2, porque você transfundia 3, 4 concentrado agora, o cara ia lá, metia tudo para fora, né? Jogava
tudo, jogava aquele concentrado todo para fora, vomitando aquele sangue todo, né? E aí você não conseguia chegar em 8, os caras não endoscopavam. Hoje em dia não. Hoje em dia o centro de hemorragia digestiva caiu depois desses estudos todos que mostraram que quanto menos se transfunde melhor, que um HB de 7 é uma HB segura, HB de 7 é uma HB segura. Então esses estudos aí, eles simplesmente colocaram agora, olha como é diferente, eles colocaram HB de meta para você fazer endoscopia, por exemplo, em paciente com HDA, de 7. Então você consegue chegar em 7 com muito mais facilidade do que consegue chegar em 8 em um paciente que está sangrando. Então faz todo sentido, né? Benéfico para o paciente, tem plausibilidade biológica, evita politransfusão, olha que maravilha para o paciente isso aí. Deixa eu ler aqui um comentário do Enzo. Professor, peguei um paciente essa semana com 3,6, não estava sangrando, tinha suspeita de leucemia. Enzo, a leucemia normalmente é uma doença que realmente você vai ter dificuldade de controlar a anemia do seu paciente, então você transfunde até menos. Em doenças oncohemáticas, você acaba tendo um limiar de transfusão ainda menor, vou falar disso já já. Mas 3,6 você precisava transfundir aí no mínimo 2 bolsas, cara. 3,6 no mínimo 2 bolsas, viu? Uma bolsa só foi pouco, no mínimo 2. Mas vamos lá. O que acontece então para esse paciente, gente? O que acontece para esse perfil de paciente? Abaixo de 7 com sangramento você transfunde, ponto final. Abaixo de 6, qualquer paciente vai ser transfundido. Murilo, eu vou transfundir quanto? E para que meta de HB? Eu vou querer um HB de 7. A meta de HB é 7. Um HB entre 7 e 8 não é um HB ideal, está longe de ser um HB ideal, mas é um HB aceitável. É isso que eu quero que vocês entendam. Evite transfundir um paciente com HB maior do que 7. Evite. A exceção é o coronariopata. Eu vou falar dele mais tarde. A exceção do coronariopata. Mas, Enzo, cara, o Hemoba só liberou uma por vez, né? Entendi, Enzo. Aí é uma estratégia do Hemoba também de evitar politransfusão e também não ficar sem estoque, né? Mas eu vou comentar sobre isso também. Bom, se HB for abaixo de 7 com sangramento, transfunde. Se HB for abaixo de 6, transfunde sempre, independente de ter ou não sangramento. Existe uma exceção para essa regra. Alguns pacientes oncohemáticos politransfundidos, você pode tolerar até 5,5 de HB, até 5,5. Alguns estudos mostram boa como é que eu posso dizer? Boa resposta hemodinâmica já do paciente a 5,5 de HB. Óbvio, como eu te falei, não está longe de ser o ideal, mas é tolerável, é aceitável. Então os oncohemáticos realmente a gente bota um HB alvo menor, etc. Até porque a gente sabe que aquilo dali é uma doença oncohematológica que pode acabar consumindo aquelas hemácias, ou aquelas hemácias vão morrer, não vai repor e ele vai ser politransfundido. Só lembrar que esses pacientes que necessitam de politransfusão, renal crônico, o anêmico falciforme, alguns perfis oncohemáticos, esses pacientes eles precisam de hemácias filtradas e preferencialmente fenotipadas, tá bom? Filtradas e fenotipadas para a gente diminuir ainda mais os riscos transfusionais desse paciente. Bom, galera, qual que são então as exceções? A exceção para menos é o oncohemático, que dá para aceitar realmente 5,5 aí, apesar de eu particularmente na minha prática clínica eu não tolero, abaixo de 6 eu transfundo todo mundo, mas também não saio por aí politransfundindo, e acima de 7 eu transfundo normalmente o coronariopata. Alguns estudos mostram o benefício realmente de você ter no coronariopata, no infarto, um paciente com HB alvo maior, um HB alvo ali entre 8 e 9. Não estou falando também de HB de 10, 11, você não vai correr atrás disso com um paciente infartado. Um HB alvo de 8, 9, tá bom demais. 8, 8,5, tá bom demais aí pro infartado, tá bom? Então a exceção vai para esse aí. Murilo, quanto um concentrado de hemácia, em média, aumenta no paciente aí a HB? Cara, entre 1 e 1,2 mais ou menos de incremento de HB. Sinceramente, isso é altamente errático. A gente pode ter aí um incremento, como no paciente de Enzo, de 0,3, como pode ter um de 1,5 com um concentrado só. Um concentrado tem em média 70% de hematócrito, um concentrado de hemácia tem 60% a 70% de hematócrito em média, sobe 1,2, 1 de HB. Murilo, você transfunde sempre visando a meta e evitar transfundir mais do que 3 bolsas de vez. Mais do que 3 bolsas de vez já é absurdo. Assim, transfunde, se precisar transfundir, transfunde 2, como nesse caso, 3,6, eu transfundiria 2, depois eu reavaliaria para ver se vai precisar de mais uma. Então 3,6, 2 bolsas, deve subir aí para uns 5,6, 5,4, reavalio depois, vejo aí mais uma bolsa se precisar para ficar acima de 6, se não estiver sangrando,
tá bom? Então, nunca transfundir de vez, assim, pede 5 concentrados de hemácia. Não, primeiro, o banco de sangue não vai liberar 5, 6 concentrados de hemácia, que ele não é louco. Segundo, não vai ter benefício, aumenta risco de taco, aumenta risco de trim, aumenta risco de trale, de reação febril não hemolítica. Então, assim, de maneira geral, o risco é maior do que o benefício de você estar politransfundindo aquele paciente. Idealmente, transfunde 2 em 2, ou transfunde 2, depois 1, reavalia sempre, é a melhor estratégia a ser feita quando o quesito é concentrado de hemácia, tá bom? Vamos lá então. Vamos continuar então aqui. A hemácia é isso, gente. Abaixo de 7 com sangramento transfunda, meta de 7, abaixo de 6 sem sangramento ou com sangramento, independente de você transfunde, meta de 7 também. E aí a gente vai tolerar a HB um pouquinho mais baixa nos oncohemáticos, principalmente na anemia plásica, a gente tolera até 5,5, tolera com o coração na mão. Isso daí eu tô falando com o coração na mão, porque eu com HB de 5,5, eu com um paciente com HB de 5,5, fico extremamente preocupado. Mas existem estudos mostrando viabilidade disso, e o coronariopata também. Alguns estudos mostram aí um benefício maior do coronariopata de HB um pouquinho maior, entre 8, 7,5, 8, 8, 8,5, tá bom? Aí você vai individualizar para cada perfil de paciente, tá joia? Mas basicamente é isso. Não deixar a hemácia correr mais do que 4 horas, lembrar de, se for politransfundido, filtrar ou fenotipar a hemácia. No mínimo filtrar, né, gente? No mínimo filtrar o politransfundido para evitar reações transfusionais, tá bom? Bom, e as plaquetas, galera? As plaquetas. O que eu tenho a falar das plaquetas? Não está passando aqui. Será que é o problema da pilha? O negócio aqui não passou. Deixa eu passar na mão. Prontinho. As plaquetas, galera, basicamente você tem que entender o seguinte. Plaquetas são hemocomponentes que vêm depois da separação do plasma e da hemácia, né? Então, eu tenho a bolsa de sangue como um todo, que eu coleto do paciente. Então, eu acabei de coletar a bolsa do paciente, vou separar em 2 hemocomponentes, aquele quadrozinho que a gente viu lá na nossa primeira aula. Hemocomponentes plasma, hemocomponentes hemácias. As hemácias falam por si só, a gente já falou dela anteriormente. Aí depois do plasma você vai separar em mais coisas aí. Você vai separar em plaquetas, você vai separar em plasma fresco, tá bom? E por aí vai. As plaquetas, a primeira pergunta que eu tenho para vocês, eu quero ver aqui o que vocês vão responder, precisa ser ABO compatível? O que vocês acham? Plaqueta precisa ser ABO compatível? Precisa? Não precisa? Sim? Não? O que vocês acham aí? Não, Wagner já respondeu aqui que não. Quem acha que sim, quem acha que não? Quer dizer que se eu for, por exemplo, do grupo A, eu posso receber uma plaqueta do grupo B, Wagner? Isso mesmo? Se eu for do grupo A, eu sou A positivo, eu posso receber uma plaqueta do grupo B tranquilamente. E aí? Marcos Vinícius também disse que não precisa. Isso, Wagner confirmando ali. Perfeito, gente, perfeito. Plaqueta não precisa ser ABO compatível. Plaqueta não precisa de compatibilidade ABO, tá bom? Então, já é uma coisa aí a menos para você se preocupar no seu paciente. Você não precisa fenotipar para para ser compatível com o sistema BO, tá bom? Para o sistema BO. Então ela já não precisa ser fenotipada para o sistema BO. Essa é a primeira coisa aí que você pode inferir aí das plaquetas. Segunda coisa, qual o melhor momento pós-transfusional de um concentrado de plaqueta? Qual o melhor momento? O que eu quero dizer com essa pergunta? Por exemplo, um cirurgião... eu vou dar um exemplo que eu tive recentemente lá na UTI. Tive recentemente um exemplo desse lá na UTI. Um hematologista pediu que nós transfundíssemos plaquetas em um paciente com uma suspeita de mieloma múltiplo. O paciente tinha uma suspeita de mieloma múltiplo e ele ia fazer um mielograma desse paciente. Ele ia fazer a biópsia de medula. Quando ele foi fazer para fazer o procedimento, ele pediu transfusão de plaqueta. O cara estava com, sei lá, 15 mil de plaqueta, 20 mil de plaqueta, algo do tipo. Ele pediu para transfundir plaqueta no cara. E aí? Quando que essa plaqueta... Só que ele pediu assim, ele disse, transfunde aí a plaqueta, que eu venho amanhã para fazer esse exame. Eu venho amanhã para fazer... Vou falar, Wagner, vou falar das indicações já. Vou falar aqui das indicações. Já eu falo. É nesse item aqui. Eu estou aqui nesse melhor momento pós-transfusional. Aí ele fala assim, eu venho amanhã para fazer, tá bom? Eu disse, tá bom, não tem problema, vem amanhã que a gente faz
a biópsia, não tem problema nenhum. E aí, quando foi que eu transfundi essas plaquetas? Foi no dia anterior? Foi no mesmo dia? Foi 12 horas antes do procedimento? Qual que foi o melhor momento para transfundir essa plaqueta desse paciente? Ou não tem melhor momento? Eu transfundo, ela leva e acabou por aí. Como que é isso aí? Me respondam. Vamos? O que vocês acham? Ver aqui a resposta de vocês. Até agora ninguém respondeu nada. Qual o melhor momento para se transfundir plaquetas? Vamos lá. O que vocês acham, pelo menos? Não sei. Wagner falou, não sei. Cara, eu liguei pro cara e perguntei, você vem que horas amanhã? Venho 10 horas. 9 horas eu botei para correr as 7 unidades de plaquetas. Então 9 horas, 1 hora antes eu botei para correr as 7 unidades de plaqueta. A plaqueta, ela fica no ápice logo após as transfusões. Então o auge da plaqueta é logo após a transfusão. Tanto que o cara, quando vai, por exemplo, operar e precisa da plaqueta, o cara bota no intraoperatório a plaqueta. Ele corre a plaqueta no intraoperatório. Caiu a última gota da unidade de plaqueta, ele vai lá e abre. Porque ali eu sei que ele está no auge da plaquetose dele. No auge da elevação de plaqueta dele. Cada unidade de plaqueta, em média dura eleva entre 5 a 10 mil. Cada unidade de plaqueta eleva em média entre 5 a 10 mil as plaquetas do paciente. Bom, eu vou chegar na dose, mas já fiquem com isso na mente. Cada unidade de plaqueta entre 5 a 10 mil. Okay. Indicações. Fazemos a mesma coisa que fazemos no concentrado de hemácia. Extrapolamos aí o que se usa na sepse para as outras doenças. Plaqueta acima de 20 mil, teoricamente, é uma plaqueta segura para evitar sangramentos, excetuando-se aqueles pacientes que vão fazer cirurgias. Esse aí é um grupo que eu vou falar à parte. Uma plaqueta abaixo de 20 mil com sangramento ou com febre, você pode, paciente séptico, abaixo de 20 mil com febre, esse você pode transfundir. O paciente abaixo de 10 mil, você transfunde todos, à exceção de uma doença que eu vou falar também mais tarde. Então, plaqueta, os números mágicos 20 mil e 10 mil. Hemoglobina, os números mágicos 7 e 6. Plaqueta, abaixo de 20 com sangramento ou com febre, transfunda. Abaixo de 10, transfunde todo mundo. Tem uma exceçãozinha aqui nessa abaixo de 10. Ah, Murilo, quando é que eu transfundo a plaqueta acima de 20? Ou abaixo de 20 que não tenha sangramento? Quando eu vou fazer alguma cirurgia ou algum procedimento invasivo, como puncionar um central, uma PAM, fazer uma biópsia de medula, que pode sangrar. Então aí eu transfundo a plaqueta. Se eu for fazer uma cirurgia ou uma punção, eu transfundo, a meta é 50 mil. Acima de 50 mil, eu posso fazer a minha cirurgia, a minha punção, ou o que seja que eu queira fazer com o meu paciente. Acima de 50 mil. A exceção são 2 cirurgias, oftalmológicas e neurocirurgia. Essas, as plaquetas têm que estar acima de 100 mil, tá bom? Então, quando é que eu faço plaqueta? Quando abaixo de 20 mil com sangramento, abaixo de 10 mil, independente se tiver sangramento ou não, ou se eu precisar fazer alguma cirurgia, qualquer que seja, 50 mil, ou punção, 50 mil. Se eu precisar fazer neurocirurgia ou cirurgia oftalmológica, 100 mil, tá bom? Essas são as indicações de transfusão de plaquetas. Bacana, bacana, bacana. Murilo, você disse que abaixo de 10 mil você transfunde todo mundo, independente de ter ou não sangramento ativo. Mas você disse que tinha uma exceção. Sim, existe uma doença realmente que a gente evita ao máximo transfundir, só transfunde quando a coisa está muito ruim. É a mesma situação lá da HB de 5.5. É a mesma situação, só que transposta para a plaqueta. É na anemia aplásica. Na aplasia medular, gente, normalmente a gente transfunde com 5 mil. A gente espera a plaqueta chegar até 5 mil e adota aquilo ainda como seguro. Até 5 mil ainda é seguro. É aquele negócio, a gente fica com o coração na mão. A gente fica ali preocupadíssimo com o paciente, mas se aceita na aplasia medular até 5 mil. Existem pacientes também que são consumidores natos de plaqueta. Você dá 7 unidades de plaqueta agora aqui para ele, e aquela unidade de plaqueta onde cada uma daquelas era para elevar entre 5 a 10 mil, cada uma daquelas eleva 2 mil, 1.000,
que está acontecendo? O paciente está consumindo aquela plaqueta toda. Aquela plaqueta toda está indo embora, o paciente está consumindo. Existe uma coisa para você não estar fazendo transfusão atrás de transfusão, atrás de transfusão, e o paciente consumindo, e você gastando o estoque de plaquetas do banco de sangue. Existe um cálculo que você pode fazer para saber se essas plaquetas, isso aí depois vocês podem procurar, porque eu não sei o cálculo de cor, eu não sei a fórmula de cor, mas vocês podem procurar depois na internet, ou se precisarem, isso é um conhecimento que vocês precisam ter. Se vocês precisarem dele, vocês têm um conhecimento e correm atrás dos detalhes, entende? Se você dá a plaqueta para o seu paciente, a plaqueta não sobe como você quer, você pode calcular o que a gente chama de incremento plaquetário. Incremento plaquetário nada mais é do que um cálculo que eu faço, e a partir de um valor, eu também não estou lembrado, vocês vão ter que correr atrás desse conhecimento também, se é 10 mil, acima de 10 mil, um incremento plaquetário, abaixo de 10 mil, eu acho que o limiar é 10 mil. E se esse incremento plaquetário estiver muito alto, possivelmente seu paciente ele vai ser responsivo à plaqueta, você pode dar mais plaquetas a ele. Se o incremento plaquetário estiver baixo, você não dá plaquetas mais a ele, porque ele vai acabar consumindo aquilo tudo. Lembrar de na anemia plásica você deixar a plaqueta chegar até 5 mil para transfundir, o critério é menor, a menos que o seu paciente esteja sangrando, aí muda tudo, aí você transfunde, tá bom? A dose de plaqueta, eu falei já do incremento plaquetário, a dose da plaqueta, 1 unidade a cada 10 quilos, ó que fácil, 1 unidade a cada 10 quilos, o paciente tem 60 quilos, 6 unidades, 70 quilos, 7 unidades, 80 quilos, 8 unidades, 1 unidade a cada 10 quilos, tá bom? É a dose de plaqueta que eu dou para o meu paciente. E por fim, quando evitar? O Wagner, foi o Lucas aqui que me perguntou qual as indicações. Foi o Wagner. Quais as indicações? Wagner, eu já dei as indicações. Abaixo de 20 mil com sangramento, abaixo de 10 mil, independente de ter sangramento ou não. Se for fazer cirurgia abaixo de 50 mil, a gente transfunde para uma plaqueta acima de 50 mil. Não adianta você, cirurgião, se você estiver nos assistindo, cara, não adianta você insistir em querer plaqueta alta, você não vai ter. O banco de sangue, primeiro, o banco de sangue não vai liberar, segundo, o paciente não vai subir essa plaqueta toda, então não adianta você querer operar sua apendicite e o cara tá com plaqueta lá de 50, 60 mil, opera com 50, 60 mil. Segura qualquer sangramento, cara. Não adianta você ficar pedindo plaqueta, não é assim que você vai ir esperando o cara chegar a 100, 120 mil para você operar o cara. Não vai ser desse jeito. O banco de sangue não vai liberar e o paciente não vai chegar também nessa meta. Então esquece isso, tá bom? Esquece isso aí. Opera com 50 mil, é o que a literatura diz que é seguro, tá bom? Bom, e aí, Wagner, então a exceção, neurocirurgia, cirurgia e cirurgia oftalmológica exige plaquetas maiores, plaquetas acima de 100 mil. Pessoal, para finalizar, quando evitar? Na verdade, essa talvez seja a pergunta mais importante, Wagner. Quando evitar transfundir plaquetas? Quando não transfundir ou quando evitar ao máximo? Inclusive, uma dessas indicações aí que você botou, a PTI, você deve evitar ao máximo, cara. Evita ao máximo. Na PTI e na CHU, evite transfundir plaquetas na PTI e na CHU. Na PTT, não transfunda. Só se for, tipo assim, medida heróica, mas na PTT, não transfunda, a menos que a coisa esteja pegando muito pro paciente, o cara tá com plaqueta de milho, sangrando muito. Mas assim, ainda assim, na PTT é contraindicação, transfusão de plaquetas. Na PTI e na CHU, evita ao máximo. Transfundir plaquetas, lembrar sempre less is more, lembrar sempre na anemia básica também jogar o valor da plaqueta, tolerar um valor de plaqueta mais baixo para esses pacientes não vão sangrar tanto, mesmo com 5 mil de plaquetas, os estudos mostram isso, tá bom? E lembrar que não precisa ser ABO compatível, que o melhor momento transfusional é imediatamente após a última bolsa cair, a última unidade cair, caiu a última unidade, é aí que você vai fazer suas coisas, você vai posicionar seu catéter, você vai levar o paciente para o centro, tá bom? No momento, tanto que a plaqueta normalmente é feita no intraoperatório, no centro cirúrgico, nem faz antes para mandar depois, não é que nem hemoglobina, tá bom? Não é que nem bolsa de sangue, que às vezes a gente pode fazer antes para mandar depois, plaqueta não, tá joia? Então, tá aí, evitar na PTT, tentar ao máximo evitar na PTI e na CHU, e o resto eu já falei para vocês, tá bom? Então era isso que eu queria falar hoje, sobre concentrado de hemácia e unidades de plaqueta. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que essa live ela tenha acrescentado mais conhecimento aí para vocês, que a partir dela vocês se formem ou atuem
de forma mais consciente em relação à transfusão sanguínea, em relação a tudo isso que a gente acabou de falar aqui, né? De plaqueta, de hemácia, saber os momentos certos, saber quando evitar, tá bom? Às vezes é melhor saber quando não fazer do que quando fazer, isso aí é importante, tá joia? Um abraço a todos, então, e até a nossa terceira parte na semana que vem. Não percam, é imperdível, crioprecipitado e plasma fresco congelado, às 21 horas da sexta-feira que vem. Um abraço.